Você vai acompanhar a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinolândia. Décima-oitava sessão ordinária. Aos 3 dias do mês de novembro de 2015, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário e ambos os secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos e eu, no uso de minhas atribuições como presidente desta Casa de Lei e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, em nome de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária. Quero desejar uma boa noite aos nobres colegas, ao público presente, os senhores policiais que estão aqui nos prestigiando com a sua honrosa presença, e aos funcionários dessa Casa de Lei, aos ouvintes da Verde Vale e aos internautas que nos acompanhem pela TV Câmara. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional.
Peço à diretora que proceda à leitura das atas anteriores. Peço a palavra. Palavra com o vereador Reginaldo Mengali. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos plenários. Boa noite, público presente. Boa noite, ouvintes da Verde Vale FM e os internautas que nos acompanham no nosso trabalho pela TV Câmara. Peço ao senhor presidente que consulte o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata anterior. Quem for favorável à dispensa da leitura da ata, permaneça sentado, o contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Passaríamos agora à leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 33, de 16 de outubro de 2015. Cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, no município de Divinolândia e dá outras providências. Projeto de Lei número 35, de 22 de outubro de 2015. Altera a redação do artigo 5º da Lei Municipal número 1986 de 2010 e dá outras providências. Projeto de Lei número 36, de 27 de outubro de 2015. Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município de Divinolândia e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 4/15, de 29 de outubro de 2015. Dispõe sobre a alteração da Lei número 1896, de 2009, especialmente para extinguir cargos e proceder à atualização do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Divinolândia e dá outras providências. Projeto de Resolução número 8/15, de 29 de outubro de 2015. Fixa o índice inflacionário a ser usado na revisão salarial anual dos servidores do Legislativo Municipal e dá outras providências. Requerimento número 70. Requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Angelina Benete Coelho. Requerimento número 71. Requer outorga de título de cidadã divinolandense a irmã Hilda da Silva Faria. Sidney Aparecido Jerônimo, Marco Antônio Coelho. Irmã Hilda da Silva Faria. Nasceu em Caconde, ao 7 de julho de 1946. Filha de Jovino Rodrigues de Faria e América da Silva Faria. Filha de família muito religiosa, da qual, tendo vários padres e religiosas, iniciou seus primeiros anos de estudo na zona rural de Caconde, onde desde cedo já tinha uma grande participação na vida da igreja, participando da comunidade Boa Vista do Engano. Atendendo ao chamado de Deus, entrou para a vida religiosa na congregação das Irmãs Felicianas, em Curitiba, onde fez seus estudos, colegial, técnico de enfermagem e aperfeiçoamento da vida religiosa. Voltando para Caconde, assumiu o apostolado na zona rural. Em 1980, iniciou uma nova missão, entrando para o Instituto Serva de Jesus Sacerdote. Em 2 de janeiro de 1980, veio para Divinolândia, recebida pelo padre Tomás e irmã Virgínia, para iniciar seu trabalho na pastoral e dar abertura à primeira creche, Lar da Criança de Divinolândia, que iniciou-se no porão da igreja, hoje Salão São Francisco. Muito dedicada para o acolhimento das crianças,
os filhos de empregadas e boias frias, crianças pobres, justamente as mais necessitadas. Durante esses 35 anos, passaram mais de 1.000 crianças pelas suas mãos no Lar da Criança, que sempre se manteve com a ajuda da comunidade de Divinolândia e com muito pouco recurso dos governos municipal, estadual e federal. Com muito amor, nunca faltou nada. Sendo poucos recursos, o trabalho da diretoria e da equipe foi laborioso, tendo que arrecadar com recursos próprios, venda de pamonhas, almoços, feijoadas, doces, etc. Além deste trabalho, ajudou muito na evangelização, formando as comunidades, tanto na cidade como na zona rural. Com muitos dons, coordenou os trabalhos manuais da Oficina Sagrada Família, que até hoje, com sua equipe, realiza o bazar para arrecadar fundos para o Lar da Criança. Sua presença é marcante nesta cidade. Sua dedicação, especialmente com os pobres e necessitados, é muito grande. Acolhe também os pobres que diariamente vêm pedir comida no Lar da Criança. Neste ano de 2015, nosso Papa Francisco dedicou a vida consagrada. Irmã Hilda é a única religiosa da nossa paróquia que está aqui há 35 anos. Nada mais justo de agraciá-la com o título de cidadã divinolandense. Toda a população a tem como uma grande serva de Deus pelo bem que ela semeou e a dedicação de sua vida para o nosso município de Divinolândia. Coloco em discussão o requerimento número 70/15. Requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Angelina Benete Coelho, mãe do nosso amigo e parceiro aqui, Marcos Coelho. Está em discussão o requerimento. Palavra com o vereador Marcos Coelho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, funcionários da casa, nobres vereadores. Boa noite a todos os efetivos da Polícia Militar do nosso município de Divinolândia. Com muita satisfação, senhor Tito, eu recebo aqui a brilhante ideia que o senhor teve de fazer um voto de pesar pela dona Angelina, que faleceu no último dia 31. Não é porque é minha mãe, não, mas foi uma mulher verdadeira no município de Divinolândia, uma pessoa que trabalhou demais pela população divinolândense, principalmente para o povo do Campestrim, uma mulher religiosa que levou o nome e a religiosidade, a religião para todas as pessoas, criou a família inteira, foi abandonada pelo marido, viveu junto com o marido 15 anos só, teve 11 filhos, 9 partos, 11 filhos, criou nós tudo trabalhando na maior dificuldade e deu dignidade para todos nós. Então, é com muito orgulho hoje que eu venho aqui agradecer de ter a brilhante ideia de ter colocado esse voto de pesar. Infelizmente ela não está no meio de nós, mas está vivendo junto com Deus, onde é o seu lugar merecido por direito. Muito obrigado. Peço permissão para o meu vice para me poder fazer uma palavra pedida. Falar desse requerimento da dona Angelina, eu sou um dos mais velhos aqui, conheci ela, eu ainda era pequeno, quando o Marco nasceu. O Marco, eles trigêmeos. E essa senhora, olha, é um exemplo de mulher, porque ficou sozinha, do jeito que o Marcos falou, e criou todos os filhos e bem criados, porque estão todos trabalhando e é uma família exemplar que dá muitos exemplos para nós e todos os moradores do bairro Campestrim, do município de Divinolândia. Para nós tudo é um orgulho ter essa família no meio de nós. Então isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer, fazer um requerimento dessa natureza. E espero que os nobres colegas
vão aprovar e vão assinar junto comigo isso aqui. Tá? Muito obrigado. Pode falar isso dito? Palavra com o vereador Sidney. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, público presentes. A Polícia Militar que está aqui presente conosco. Boa noite também os amigos da Verde Vale e os internautas que nos acompanham. Eu quero assinar que eu não conhecia a sua mãe, mas por muito carinho que você tem com ela, fiquei muito emocionado do que aconteceu, então quero que Deus complete não só você, mas toda a família, porque vocês estão passando essa hora. Fique com Deus. Palavra com o vereador Paulo Orlietti. Senhor presidente, secretários, nobres colegas, público aqui presente, em especial os policiais militares do efetivo do nosso 24º Batalhão, na pessoa de quem eu cumprimento o Sargento Nelson, estendendo os cumprimentos aos demais efetivos aqui presentes, também o nosso querido Sargento Paulo De Paula, que está aqui também com a gente, eterno sargento nosso aqui, parceiro, público presente, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela nossa TV Câmara, através da transmissão simultânea. Muito boa noite. Gostaria, Marcos, companheiro, né, de aí assiná-lo com muita honra aí esse voto de pesar pelo falecimento da senhora, sua mãe, né, da dona Angelina, uma pessoa que também não conheci, justificar a minha ausência aí no funeral, porque eu não estava em Divinolândia, e dizer que a perca de uma mãe realmente deve ser muito difícil, que é uma pessoa que nos acompanha, nos guia nos primeiros passos da nossa vida, né, nos ensina todos aqueles princípios, todas aquelas dignidades, todos os nossos sonhos, que pega na nossa mão e nos ensina a dar o primeiro passo. Então eu imagino a dor que você e sua família devem estar sentindo, seus irmãos. Então eu também gostaria, através de você aqui nesse plenário, estender os meus cumprimentos a todos os familiares aí da família Coelho, que sofrem aí com a perda. E dizer que realmente incluir nos trabalhos dessa sessão hoje é o mínimo que nós, companheiros seu aqui de plenário, poderíamos fazer para congratularmos com essa perda que você está passando aí, que você está sentindo aí de dar despedida mesmo da sua mãe. Então, tenho o maior prazer de estar votando esse requerimento e eu gostaria também de assiná-lo para que conste na ata dos trabalhos como um dia de luto para nós aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 171/15. Requer outorga de título de cidadã divinolandense, a irmã Hilda da Silva Faria. Está em discussão. Posso falar, senhor presidente? Palavra com o vereador Sidney. Eu estive investigando, né, a irmã Hilda, que esteve no nosso município até hoje, ela só ajudou o nosso município. Quando eu tinha 6 anos, eu fiquei na creche e ela que me colheu lá, que minha mãe precisava trabalhar, e fui tratado com muito carinho, não só dela, mas de toda a equipe que trabalhou lá. Então eu quero agradecer a ela tudo que ela tem feito com o nosso município até hoje. Ela teve abrido os braços para essas crianças do nosso município e abraçou as mães e os pais juntos. Então eu queria agradecer muito a ela por ter ela na nossa vida como divinolandense. Então eu quero dar esse tipo de cidadão para ela. Eu conto com o voto de vocês, porque essa é a mulher batalhadora que sempre está presente aí na nossa creche, ajudando com tamanho, com dedo. Eu acho que ela é o espelho da nossa creche, não só ela, mas a dona Isaura e várias pessoas que estão trabalhando lá e que já passou também pela creche também. Tem muitas pessoas que passou pela creche que hoje já não faz parte da creche mais. Então eu queria agradecer a todas essas pessoas que passaram pela creche. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço palavra? Palavra com o vereador Marcos Coelho. Também queria dizer que eu sou favorável a esse requerimento, que o Cid mentor, e quero estar junto com ele, aí assinando,
porque a irmã Hilda realmente foi uma pessoa que deixou e está deixando o nome dela aqui na Divinolândia como uma cidadã de bem. Então, a gente tem que valorizar as pessoas de bem que passam pelo nosso município. Muito obrigado. Continua em discussão. Palavra com o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, também gostaria de manifestar favorável a esse requerimento, haja visto que, como já foi lida a biografia na ata dos trabalhos desta casa hoje, da homenageada aqui, pelo nosso amigo Sidney e pelo nosso amigo Marco, falar da irmã Hilda realmente é uma reverência para nós aqui nesse plenário, porque ela já prestou e presta relevantes serviços, principalmente para a religião católica em nosso município e para o Lar da Criança. O Lar da Criança, para quem não sabe, ele é uma entidade sem fins lucrativos, administrado por voluntários. Lógico que além dos voluntários tem também os funcionários que recebem seus salários, né? E as crianças, as mães deixam suas crianças e pagam muito pouco para deixar seus filhos lá. Praticamente a gente sabe que é metade do que pagaria para uma babá olhar das crianças. E a qualidade que é prestado serviços às crianças de nosso município, haja vista que a única, até a presente data, a única entidade que acolhe crianças em nossa cidade, e haja visto também que, se a gente for pensar por dados estatísticos, o Plano Nacional de Educação, ele tem por 20 anos, né, o direito e a meta de tirar pelo menos 80% de todas as crianças de 0 a 3 anos das ruas, e essas crianças estão matriculadas em uma creche escola. Por isso que a gente várias vezes tem lutado aqui para que seja agilizada a inauguração da nossa creche escola, já visto que é um prédio que já foi entregue pelo nosso governador do estado, e pedimos aí sempre aqui nesse plenário agilidade por parte da prefeitura para colocar em funcionamento o prédio. Ele vem em acordo, né, ele vem cumprir aquelas metas pactuadas no Plano Nacional de Educação, em contrapartida ao Plano Municipal de Educação também, que foi aprovado por nós aqui nesta Casa de Leis. Então, falar hoje de uma pessoa que administra uma entidade sem fins lucrativos e dá um padrão de qualidade para as crianças igual a nossa creche aqui, é realmente uma honra muito grande para nós. E só temos que ressaltar e agradecer o trabalho que ela desenvolve, ela e toda a equipe, né, que administra a creche desenvolve frente a essa importante entidade em nosso município. Então, senhor presidente, gostaria que registrasse meu voto favorável ao requerimento e parabenizo pela atitude dos colegas. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento, coloca em discussão requerimento 72/15. Requeremos a mesa ouvindo o plenário tramitação sobre o regime de urgência do seguinte processo. Projeto de lei número 33/15, de 3/11/2015, do Executivo Municipal, que cria Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, no município de Divinolândia, e dá outras providências. Está em discussão o requerimento. As palavras, senhor presidente. Palavra com o vereador Paulo Aureliete. Requerimento. Senhor presidente, gostaria que o senhor registrasse meu voto contrário a esse requerimento de urgência. Haja vista que os motivos todos explanados aqui, entre nós, vereadores, não precisaria estar sendo exposto, porque está tudo tratado no regimento interno desta casa. Eu gostaria que fosse resguardado o meu direito de apreciar mais o projeto, mas como a gente resolveu deliberar pelo plenário, gostaria de registrar meu voto contrário ao regime de urgência, haja visto que tem muitas coisas que eu gostaria de analisar, mas respeito ao posicionamento de todos, mas manifesto contrário ao regime de urgência, gostaria que fosse registrado. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado. 2 votos contrários. Vereador Paulo Aureliete e Nando Braga. A palavra está livre dentro do expediente.
Não havendo oradores para o expediente, passaremos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 33 de 2015, de 16 de outubro de 2015. Cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, no município de Divinolândia e dá outras providências. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, a palavra com o vereador Júlio César. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite aos policiais militares aqui presentes, ao público, ouvintes da Vale, aos internautas que nos acompanham. Queria esclarecer sobre esse projeto que criou uma certa polêmica no nosso município. Eu acho que tomamos, sim, já erramos, tivemos alguns problemas com o Poder Executivo e tomamos erramos em aprovar alguma coisa sem nos saber. E esse projeto da JAR aqui, eu não vejo nada de anormal nele. Está sendo criado um cargo, que seja um cargo administrativo, está bem claro aqui, eu estou falando isso para esclarecer a população. Foi plantada uma ideia dentro do município que os senhores policiais militares vão receber até comissão por multa. E isso assustou a população. Isso realmente assustou a população. Várias pessoas me perguntar, alguns vieram me perguntar como é que tal, e aí, o que vocês vão votar a favor de indústria da multa? Eu falei, eu não sei de indústria da multa, sei da JARI. Aí tive que explicar um por um, que os senhores seriam comissionados por multa. Porque até no município de Vargem Grande do Sul, se eu não me engano, tem um prolabore lá para os policiais de R$120, e me disseram que aumentou o número de multas, devido a esse recurso das multas quando tem a JARI no município, deixar a população bem esclarecida também, o dinheiro aplicado das multas fica no município, não vai do Estado. Então está criando um cargo, realmente um cargo no valor alto, para dar em volta quase R$42 mil ao ano, só que nós vamos arrecadar muito mais porque o dinheiro vai ficar no município. Esse convênio está em São Paulo, ainda não foi assinado, porém já está lá, falei com a secretaria, mas realmente assustou a população. E eu não tiro a razão deles, porque a população não sabe o que está se passando. Aí de repente começa um zoom na cidade, que os senhores serão por multas. Então a gente tem que deixar bem claro que essa mentira que foi colocada à população não existe, vocês não vão ser comissionados por multa. Eu acho que aqui todos aqui são dignos de respeito, pelo menos o meu respeito, vocês podem ter certeza que vocês têm. Se alguém for ganhar por multa, já é milícia, já é bandido, coisa que vocês não são aqui. Então eu queria deixar bem claro à população que isso é uma inverdade, que não vai ter esse negócio, que aqui levantamento que eu pedi, por ano foi feito na base dos 3 anos, 838 multa ano. 838, esse dinheiro vai ficar no município. Com a assistente lá, que não tinha necessidade desse cargo também concordo. Não tinha necessidade desse cargo. Mas vamos gastar mais, essa pessoa vai recolher os recursos, vai notificar a pessoa, poderia deslocar uma pessoa lá dentro. Que não tinha condição, que tinha que contratar uma pessoa. Que contrate, que as pessoas que sejam contratadas, para gastar os R$42 mil, só que nós vamos ter esse investimento de volta. O dinheiro é quando você contrata e não tem investimento de volta. Você contrata público, por ser amigo seu, e fica usando dinheiro público para pagar seus amigos lá dentro. Aí sim eu sou contra. Queria dizer que sou favorável a esse projeto. Ainda falta a municipalização que está lá em São Paulo. Hoje falei com o secretário, está na mesa, está próximo de municipalizar com o governador, está tudo pronto, só falta assinar. O convênio por aqui já foi assinado. E se o prefeito fizer mau uso desse dinheiro, se houver corrupção, nós temos que a obrigação de cobrar no Ministério Público, de denunciar a corrupção. Assim como também tiver um excesso de multa, eu irei até a corregedoria, eu irei que tem o meu direito. Não tenho vergonha de falar aos senhores também não. Sei que isso não vai acontecer. Porque eu acredito, como falei para vocês, na dignidade, na honra e no respeito de vocês. Só que se o dinheiro for mal administrado, cabe aos vereadores ir lá e denunciar. Assim, eu fiz 4 do Ministério Público,
desde 2013, o prefeito sabe disso, nunca escondi, e está apurando. Se der, ele que resolve com o Ministério Público. E vai ser secretário também. Eu ganho no município, nós temos a saúde aqui que está em falência, a educação, o ano passado, passou por um período muito crítico, tem um aumento do servidor público, que hoje eu faço parte sou presidente do sindicato, me preocupo com isso, também temos essa preocupação dessa arrecadação, nós como vereador, nós temos que arrecadar o município, desde que não vai virar prejudicar ninguém, mas a obrigação do vereador é conseguir arrecadar o município. E também, que consta no nosso regimento interno, é fiscalizar o poder executivo. Se expor, caso de várias coisas que aconteceram aqui no município. Mas eu acho que a JAR é um problema que vai vir somar, e eu queria deixar bem claro para a população, esquecer esse assunto de indústria da multa. Esquecer isso aí. Aqui nós temos a palavra do sargento, temos os policiais militares, com o coronel também, ele me diz, a polícia militar está para harmonizar o trânsito. Está lá para prevenir, não para sair multando, para fazer loucura com ninguém. E assim eu confio em vocês. Então, sargento, vocês têm todo o meu respeito e sei que aqui jamais vai virar indústria de multa. Peço a palavra. Palavra com o vereador Nando Braga. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Eu gostaria de dar uma boa noite especial a todos o ativo da Polícia Militar, em nome do sargento Nelson, meu amigo particular. Gostaria de dar uma boa noite a todos e também uma boa noite aos ouvintes da Rádio Verde Vale e aos internautas da TV Câmara. Eu andei analisando, tive conversas particulares com o sargento Nelson sobre o projeto. O projeto existe, algumas coisas que, no meu modo, está irregular ainda. Ele não está completo, esse projeto da JARE. Ele poderia estar melhor regulamentado. Isso em conversas. O sargento também disse que ele poderia ter sido elaborado um pouco melhor em algumas cláusulas aqui. Foi feito muito rápido. Eu sou contrário, porque ainda não tenho convênio com o Detran, não tenho assinado o convênio. A gente está dando um passo maior que a perna, ou naquele velho ditado popular, a gente está passando na carroça na frente do boi. Com a primeira coisa, analisando, a gente esteve no Detran. Primeira coisa, convênio, depois você faz o projeto da JARE. A gente está começando com o projeto da JARE, para depois fazer o convênio. O meu modo está errado. O meu modo de pensar está errado. Outra coisa, que eu sou mais ainda contrário sobre essa criação de cargo que o prefeito está fazendo. O cargo vai trazer um custo de R$ 42.306,55 anual para a prefeitura. Acho um custo muito alto para a prefeitura. Estamos vendo aí, não só aqui na região, como o Brasil inteiro, vivendo crise, alguns estados parcelando pagamento de servidores, e não tem dinheiro. Então, com esse dinheiro, eu fiz algumas coisas que daria para fazer no ano com esse dinheiro. Eu acho que traria mais benefício. Ele poderia estar pegando alguma pessoa do efetivo da prefeitura, direcionando essa pessoa para ser o secretário da JARE. O custo dele ia ser muito menor. Ele já tem a pessoa lá, a pessoa já está concursada, ele designava a pessoa para fazer esse serviço, porque a reunião da JARE, no regimento dela, quem procurou ela na internet viu, as reuniões não são todo dia. É uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. As reuniões para analisar os recursos. Então, com esse salário, daria hoje que a gente tem 453 funcionários públicos. E a gente, pelo sindicato aí, com o Júlio, o presidente, provavelmente irá pleitear para o final do ano uma cesta natalina para todos os funcionários. Daria com esse valor no ano, vamos pensar para o ano que vem, que dará um ano, uma cesta natalina de R$ 94 para cada funcionário. Daria para comprar um carro velho, que hoje a gente citou aqui na audiência que teve da Polícia Militar. O setor da fiscalização nossa não tem nem veículo para fiscalizar alguns lugares. Daria para comprar um carro zero com esse dinheiro. Hoje nós temos no município em torno de 200 alunos que são beneficiados com aquele auxílio transporte para estudantes universitários que vão para fora do município. Hoje eles recebem em torno de R$50. Com esse valor, daria para passar para R$70 anual, na média de 200 alunos. Algumas vezes a gente vai pedir, que a população reclama que tem uma estrada ruim, pedir passar a manutenção das estradas. Aí a gente ouve do prefeito várias vezes, não deixa eu mentir aqui, o Maurício,
das estradas rurais, a gente vai pedir a máquina para passar, que nós mesmos aqui, às vezes, anda na zona rural, mas não é tanto quanto a pessoa que está lá e vem para o município, e os alunos, os filhos vêm estudar no município. Daria para comprar hoje em torno a 2,75 diesel, no ano, 14.844 litros de óleo diesel. Então, acho que com esse valor no ano, se somando no ano, daria para trazer muito mais benefício do que você fazer um cargo desse, criar um cargo desse. Ele poderia pôr uma pessoa lá, dar uma gratificação igual existe. Não sou contra isso, mas dar uma gratificação de 200, 300 reais para a pessoa. Ou ter feito um cargo com valor de salário mínimo. Então, eu não sou contra. O Nando é contra a criação da JAR e não quer deixar o município arrecadar. Não, não é isso. Também acho que o município tem que arrecadar. Todos os municípios estão passando por uma crise muito grande, mas é desnecessário estar criando um cargo desse. A quantidade de multa no ano, se a gente for analisar, sargento, ela é pequena, realmente. Ela é muito pequena. Então, e o valor do salário hoje do cargo é muito alto. O projeto anterior, ele falava que o cargo era de diretor da JAR. É inconstitucional, não existe diretor da JAR. Aí agora mudou o diretor para secretário. O secretário vai ganhar o mesmo valor do diretor, que seria o diretor, entre aspas. Então, peraí, então o cara vai entrar para secretariar uma JAR, para fazer digitações de recursos no computador, secretariar, ele não vai analisar. Ele vai ganhar a mesma coisa do diretor. É a mesma coisa, ele mudou o nome do cargo, mas ele não mudou o código. Como é que chama? O código, como é que fala? Não mudou a referência, ele continuou com a referência 31, que é um salário de R$ 2.387,92. É um salário muito alto para este cargo. Então, é por isso que hoje eu sou contrário. A gente queria, eu pedir para todos os vereadores, tentar esperar mais esse projeto para a gente votar. Quem sabe nisso já sairia o convênio, juntamente com o Detran, e analisaria melhor isso. A gente diversas vezes, nós fomos, eu, Paulo, o vereador Paulo e o vereador Maurício, fomos em Mogi Guaçu, no Detran, conversar com o superintendente regional do Detran. Realmente não tem um convênio, não estava assinado ainda lá. Então, tem vários projetos de lei na internet para a gente analisar. O projeto de lei do prefeito, ele consta duas páginas. Se pegar um projeto de lei na internet, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas do projeto de lei da internet. O modelo que tem na internet, muito mais especificado, falando a função de cada um, da onde que ele vai nomear esses membros, são 3 pessoas, 3 membros, quais os setores que ele vai nomear quem, dando a entender quem são as pessoas que vão ser nomeadas, qual é o período desse conselho. Ele vai continuar, por 2 anos, prorrogado por mais no máximo 2 anos, depois tem que mudar esse conselho. Então, eu sou contra o Cagista, acho que o projeto não está muito bem explicado, eu sou contra essa criação de cargo, daria para fazer outras coisas com esse valor. Se você pegar R$200 e dividir, põe R$100 para ficar uma conta mais fácil, dividir por 13 meses dá R$1.300, é um valor bem menor no ano, você dá uma gratificação para o funcionário, você transferir ele para lá, se der 200, dá R$2.600, R$2.600. Na Vargem, eu comentei com o sargento Nelson, na Vargem realmente eles recebem um Prolabora, Polícia Militar, mas aí eles têm os chamados, que é conhecidos como marronzinho, né, que anda na cidade. Acho que eles são funcionários da prefeitura e acho que aí eles fazem as multas municipais, mas a Polícia Militar também faz essas multas municipais que a gente diz aí, e eles ganham pelo labor, nada mais justo. Não sou contra a polícia de lá de Vargem, eles ganham pelo labor de R$120, não sou contra. Igual aqui em Dignolândia, municipalizar isso aqui, ver a Polícia Militar falar, a prefeitura vai conceder uma gratificação para a Polícia Militar. Não, eu não sou contra a gratificação, porque aqui de nós a gente não vai ter os marronzinhos. Hoje a gente não tem isso. Então eu acho que eu sou contra por todas essas circunstâncias desse projeto. Para mim não está elaborado corretamente. Na internet, que a gente acha de tudo, tem projetos muito mais explicados, muito mais explicados assim para o pessoal entender o que seria essa JAR.
Então, meu voto hoje para esse projeto é contra. Continua em discussão. Palavra com o vereador Júlio César. Bem, igual o Nunes explanou aqui, que eu tinha falado também, que o convênio já está lá. Eu acho que nós vamos dar um passo à frente. A hora que assinou o convênio lá, nós vamos estar com a de pronto aqui. Então a arrecadação vai entrar mais rápida que os cofres públicos. Eu acho que então nós temos um passo à frente. Eu acho que tem que ter maior da gente que é fiscalização. E vamos lembrar que no início do mandato aqui, foi criado aqui 9 cargos. Eu e o Sr. Paulo, só que o Sr. Paulo não votava, eu votei contra. Rombo para o município de 4 milhões de reais no final do mandato. Essa conta em óleo diesel que você está um posto. Então, 4 milhões de reais. Dá para levar estudantes para estudar. Então, a conta não é bem assim que você faça. Então, foi aprovado pelo senhor esse cargo também, onde teve 9 pessoas que não viram trazer retorno. Realmente, cargo, pela quantidade de pessoas que estavam conversando, valor alto. Realmente eu acho alto. Realmente eu acho um valor alto. Eu acho que realmente fizeram, não trocaram a retenência. Só que nós não podemos, eu não vou entender, arrecadar no município por causa de um cargo. Sendo que esse cargo vai ter impacto financeiro dele. Mas eu acho que nós vamos ganhar muito mais que isso. Só deixar bem claro aqui para a população também, quando existir a Jari, a hora de já tem pessoas que vão ser escolhidas, vai ficar dentro de uma resolução. Não vai ser assim o prefeito que vai escolher Paulo, Pinguim, Felipe, a moça ali para ser. Já tem dentro da resolução as especificações para escolher para o Jari. E o que ele vai na Jari? Quando tomar a multa? Ele vai recorrer aqui na Jari, que vai ficar na. Igual tem um amigo nosso aqui, em Divinolândia, que estava com o carro aqui, estava com o carro estava com o carro fazendo manutenção, veio multa para ele mandou o extrato bancário, a nota fiscal com a declaração do proprietário para recorrer da multa, perdeu. Aqui tem certeza que ele ganha essa multa. O cara precisa da carta para trabalhar, e aí como é que fica? Então a Jari traz mais esse benefício da pessoa. Traz mais essa coisa de a pessoa vir ali conversar. Vamos lá conversar com o vereador, vamos lá conversar com o sargento, vamos conversar. Eu não estava fazendo celular, não pegava fazendo celular, não era a minha placa. A Jari só tem benefício. Agora, que nós não temos um convênio, é verdade, ele está correto, só que já está na agulha. A hora que o governador assinou lá, nossa Jari está pronta aqui. E é dinheiro entrando para o município de Divinolândia. Agora, se ele agir de má fé, se ele fazer expectativa com dinheiro, como eu acho que ele não é um bom administrador, eu venho falando isso desde o dia que cheguei aqui e não pretendo mais voltar, que ele é um péssimo administrador, eu acho mesmo, cabe a nós fiscalizar e ver na onde está injetando dinheiro. Agora, que a Jari é uma coisa boa, que esses 42 mil, perto do que vai arrecadar, se já tivesse a Jari aqui, é um valor irrisório. Então, eu não concordo e peço aos senhores vereadores que aprovem isso sim, que é um benefício para o nosso município. Mais uma vez aqui, não vai ter indústria de multa, isso aí eu tenho certeza que não vai ter indústria de multa. Nós estamos aqui com os dados, nós vamos acompanhar, como nós também temos o poder para chegar e conversar com o sargento, com o coronel, com quem precisar que for. Então, peço para a população ver isso aí com bons olhos, que não vai ser esse diabo que parece não. Infelizmente, o que eu sou totalmente contrário, é um absurdo uma pessoa ganhar um absurdo desse para trabalhar na Jari. Mas fora isso, eu só vejo benefício. Tem as palavras, senhor presidente. Palavra com o vereador Paulo Olivetti. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns comentários formal desse projeto. Primeiramente, na sessão anterior, do dia 21 de outubro, nós em reunião, juntamente depois da explanação do sargento Nelson na nossa sala de reunião, ficou decidido por nós, né, e com o aval e a palavra final do senhor, que o projeto seria votado em 2 sessões hoje. Foi isso que o senhor comentou com a gente lá. O senhor deu a palavra do senhor para mim e para os demais vereadores que não era a favor de votar naquele dia o projeto, e o projeto seria votado em 2 nessa sessão de hoje, na sessão do dia 3 de novembro. Foi isso, senhor presidente? Foi. Beleza. Nessa sessão que a gente decidiu isso, até então o projeto era o diretor
da Junta Administrativa de Recursos de Infração, da JARE. Beleza. A gente queria aprofundar, queria estudar melhor o projeto, queria dar um parecer final sobre aquilo que a gente ia aprovar, que era uma legislação municipal. E vai votar hoje. Muito bem. No dia seguinte, na quarta-feira, o senhor, com alguns membros desse plenário, que eu não quero denominar porque eu não sei quem estava, eu sei que eu não estava, né, se reuniu, ou por coincidentemente, com o senhor prefeito, na prefeitura, né, o qual pediu para que fosse aprovado em regime de urgência o projeto, porque não tinha entrado na sessão do dia 21 de outubro. Antes da sessão, o senhor vereador Nando Braga recebeu uma ligação do chefe de gabinete, do Rodrigo, pedindo para que fosse votado o projeto. É mentira minha, vereador? Beleza. Não foi votado o projeto por nós, uma decisão não unânime, mas 4-4, e o senhor desempatou por não votar o projeto naquele dia. Só que o senhor saindo da prefeitura, o senhor pediu para que fosse convocada uma sessão extraordinária com data retroativa à sessão de terça-feira, que só não o fez e não concretizou porque o vereador Nando veio aqui e ameaçou denunciar. O senhor sabe do que eu estou falando e a Secretaria da Câmara confirma isso. Então, primeiramente, eu gostaria que o meu direito de vereador aqui dentro fosse respeitado pelo senhor. Primeiramente, que eu tenho sempre um carinho muito grande pelo senhor. Sempre respeitei todos os colegas. Não foi agora que eu estou desrespeitando, não. Deixa eu concluir depois. Só falei, só um minuto, a próxima parte. Eu só falei, tudo que eu vou fazer eu consulto vocês. Eu não faço nada da minha cabeça, nada, não sou eu que vou votar, é vocês. Então eu venho aqui, eu faço tudo da maior bom senso, não faço nada para atrapalhar a vida de ninguém. Então, pode continuar essa palavra. Então, senhor presidente, aquela decisão que nós tomamos juntos na sessão do dia 21 não foi firmada pelo senhor que deu a palavra que não votaria antes da sessão do dia 3 de novembro, que seria hoje. Só que eu não sei o que ocorreu nessa reunião, né, que o senhor queria convocar a sessão. Estou respeitando o senhor, desculpa se eu estou sendo muito franco, mas é o que aconteceu. E, senhor, a gente tem testemunha disso aqui. Pois bem, deixa eu prosseguir. Não foi votado, não foi convocado para quinta, né? Na sexta-feira seria convocado, daria o prazo de 48 horas, que rege o nosso regimento interno, quero deixar bem claro, vocês não precisam saber disso, isso é uma coisa interna do Legislativo, mas é importante a gente esclarecer para quem está nos ouvindo e também para vocês que estão aqui presentes. Para a gente chegar aonde a gente quer chegar e o porquê que a gente é contra. E eu sou contra, né? Gostaria de deixar bem claro. Então, na sexta-feira, o senhor não fez, aí sim, respeitando uma posição que eu não estaria na cidade, que eu estava em viagem a São Paulo, o senhor não convocou para terça-feira a sessão extraordinária da semana seguinte. Foi pessoalmente me convocar na minha casa, no domingo, assinei a convocação, coloquei a hora, a data que eu recebi, bonitinho, para comparecer às 5h30 da tarde numa sessão extraordinária para aprovação do projeto da JARE. Muito bem. Assustadoramente, porque nós corremos para buscar informação, porque eu gosto de votar numa coisa que eu sei o que eu estou votando, eu não consigo votar numa coisa que eu não entendo o que está ali naquele projeto. Na segunda a gente agendou com a superintendência do DETRAN em Mogi Guaçu. Fomos muito bem recebidos pelo senhor Mauro Haddad, que é o nosso superintendente, para falar a respeito da JARE, porque eu trabalho num órgão que tinha até então uma JARE, eu trabalho dentro do DETRAN, né? Eu estou numa unidade do DETRAN. Então nós tínhamos uma JARE que foi para Rio Claro. A JARE hoje é em Rio Claro, né, do estado. Julga os recursos regionais em Rio Claro. Mas essa JARE era no DETRAN de São João do Boa Vista, na CIDETRAN de São João do Boa Vista. Pois bem, fomos falar sobre JARE, porque o Mauro tem um vasto conhecimento em JARE, em convênio, né? Ele pediu para que não fosse divulgado foto, nada dessa reunião, porque era uma reunião extra, oficial, que ele prontamente atendeu, devido à minha influência com ele, à minha amizade com ele. Levei os vereadores Nando e o vereador Maurício para acompanhar a reunião. Então lá a gente tirou as informações que o cargo de diretor era inconstitucional. Isso é ponto, é fato. Quando a gente voltou com esse posicionamento, que no caminho a gente falou por telefone com a diretora jurídica da Câmara, a diretora também entendeu e se posicionou que o projeto era inconstitucional, porque tratava de um cargo de diretor. Aí, então, surgiu os rumores nesta Casa de Leis que o projeto ia ser rejeitado pelos vereadores.
né? Aí, mais coincidentemente ainda, o projeto foi retirado da pauta na terça-feira, 3 e pouco da tarde, desmarcando a sessão extraordinária que nós tínhamos sido convocados para votar às 5h30. Então vejam vocês, que são policiais militares e que prestam serviço para uma corporação. Tem regimento interno, tem regra, tem a questão de comprometimento com as pessoas, tem a questão da conduta, né? Eu acho que é importante isso, né? E isso, senhor presidente, eu gostaria de deixar bem claro que foi desrespeitado pelo senhor perante nós aqui, vereadores. Eu retirei o projeto. Pelo menos Quem que veio buscar o projeto? Deixa eu concluir meus trabalhos. Então, eu me senti prejudicado, né, me senti assim, verdadeiramente, eu gostaria de dizer o que eu senti. O prefeito manda na Câmara. Desculpa a expressão. Entendeu? Desculpa a expressão. Mas foi o que eu interpretei. Gostaria de estar errado. Mas foi o que eu interpretei. Porque numa reunião, um dia depois, nós tínhamos decidido que o projeto ia ser melhor estudado, eu já convocar uma extraordinária, então eu realmente fiquei assustado. Falando do projeto agora. O projeto da Jari, o sargento Nelson é testemunha disso, que eu recebi ele na Câmara, quando o presidente desta casa, e abri as portas sempre para a Polícia Militar aqui. É o meu sonho para Divinolândia, o projeto da Jari. Entendeu? Mas não da forma que está sendo criado isso. A intenção desse projeto é exclusivamente criar um cargo para se fazer política em Divinolândia. Mais nada que isso. Ele não está nem aí para arrecadar ou para deixar de arrecadar, mesmo porque esse número de multas citado pelo Júlio é a multa total do nosso município. Lembrando que a competência é só multa de solo, que a prefeitura vai arrecadar. Então, você vai tratar-se de um projeto que vai trazer benefícios, sim, para a cidade, mas como você vai dar um crédito para um prefeito que até agora só trabalhou desacreditado em Divinolândia e que até agora o povo tem ficado em último lugar e sendo desrespeitado? Então, gente, esse é o meu desabafo como membro desse legislativo. A Polícia Militar, eu disse há pouco numa audiência que foi realizada aqui, tem realizado um excelente trabalho em nosso município. Mas não pode se misturar um prefeito que quer simplesmente usar, assim, da boa intenção de vocês, me desculpe falar isso, para criar um cargo, gente. Isso é o meu entendimento. Entendeu? Isso é o meu entendimento. Porque a Jari, o sargento Nelson sabe disso, eu sempre fui a favor e sou a favor da Jari. Mas sou contra esse cargo, por causa dos motivos já elencados pelo vereador Nando aqui. E o Júlio disse muito bem da criação dos 9 cargos lá no começo do nosso mandato, sim. Que também onerou muito os cofres públicos. Mas até então, eu não votei porque eu era presidente, meu voto era Minerva, foi aprovado no plenário. Mas, até então, a gente acreditava numa pessoa que tinha sido eleita por um processo democrático e que teria obrigação de trabalhar e valorizar a população e colocar o povo em primeiro lugar. Só que não foi feito. Não foi feito. Então agora, em 3 anos de mandato, o senhor prefeito quer buscar um crédito junto a esta casa, falando que a finalidade dele é... Desculpa, mas a postura dele até agora na prefeitura tem sido totalmente contrária e adversa a isso que ele está pregando nesse projeto aqui. Então eu gostaria de manifestar mais uma vez meu voto, que é contrário a esse projeto, não é contra o projeto, não é contra a CARE, é contra o projeto de lei de criação de cargo, que ao meu ver, já pelos motivos elencados aqui, só vai onerar nosso município. E o prefeito está querendo usar disso para fazer política. Mesmo porque ele tem tanta urgência nisso, porque senão não dá tempo dele fazer o concurso, né? Ano que vem, ano eleitoral, ele não pode fazer. Então, me desculpa, mas não dá para dar um crédito para esse cara. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Palavra do vereador Nando Braga. E só para complementar aqui, o vereador Paulo colocou, ele está tão desesperado em ser aprovado esse cargo aqui, para ele estar podendo fazer esse concurso esse ano. Ele esteve no gabinete do deputado da Visaia, no qual eu ajudei ele aqui na campanha, fiz campanha a favor dele aqui no município de Divinolândia, e pedi para o deputado estar me ligando para me pressionar para eu estar votando a favor a esse projeto. Então, eu acho assim, tem algumas coisas irregulares aqui, no meu modo de ver, que é a criação de cargo desnecessária. Tem. Ele, não sei, pelo que o Paulo disse, na conversa que ele teve com o presidente da Câmara, pediu, pelo amor de Deus, alguma coisa para ele estar pegando esse projeto e fazer um desespero que foi para votar isso. Mostrou o desespero dele, a pressão dele. Fez pressão com o deputado em cima de mim para me votar a favor? Fez. Não é o voto do deputado, por pressão ou não, que vai mudar o meu voto aqui. O deputado vem aqui em Divinolândia 2, 3 vezes no ano,
Quem está aqui hoje no município e anda aqui, estaciona carro, somos nós, os munícipes aqui de Divinolândia. Então, a gente tem que ver o que muda aqui no município ou não. O que vai mudar. Criando cargo para onerar o município, nós que temos que analisar isso aqui friamente. Então, é isso que eu disse para o deputado, é isso que eu falei para o chefe de gabinete, falei isso para o sargento também. A gente tem que ter calma para estar analisando os documentos. Então, por isso, por esses fatos que hoje eu sou contra. Palavra para o vereador Júlio César. Queria complementar a palavra do Paulo, dizer que eu concordo quase 80% com o que o senhor disse. Eu espero profundamente, de coração, Paulo, que você esteja enganado e que ele use esse dinheiro, que ele traga bom fruto para os ignorantes, que vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Realmente o senhor está coberto de razão nas suas palavras. Os que nós já passamos aqui, os tomos que nós já tomamos, mas espero que o senhor esteja enganado por bem dele, porque nós vamos virar uma sarna. Espero que assim façam todos também. Espero que assim façam todos. Então eu realmente eu quero arrecadar, porque eu penso bastante no lado do funcionário público hoje, a nossa saúde também, a gente vê que está, e eu espero, Paulo. Eu sei que nós cobramos há 3 anos junto aí, e espero, deixo bem gravado, registrado, que o prefeito faça bom uso desse dinheiro. Porque senão vai ser cobrado, do mesmo jeito que votou com urgência, nós vamos também para cima dele com a urgência que foi pedida. Então, eu queria deixar só um recado aqui para o senhor prefeito. Obrigado, presidente. Pode falar, senhor presidente. Palavra com o vereador Sidney. Eu quero fazer outras palavras também, que eu espero que o prefeito faça um bom uso, que eu tenho certeza que ele vai fazer, porque a cidade de Divinolândia não tem sinalização. Eu espero que ele põe esse dinheiro em placa que está faltando, faz mais trabalhola, faz valer o uso do dinheiro. E quanto às palavras do nosso vereador Paulo aqui, que o nosso prefeito não faz nada, eu acho que ele está querendo sentar lá na cadeira do prefeito. É impossível. Tanto que ele mete o pau nesse prefeito, ele deve ser o Deus, né? Porque não é possível. E agora, eu quero agradecer ao sargento, que se vai o Paulo, esse projeto já tinha aprovado, mas como que o sargento que fez, por isso que está dando que fazer de passar esse projeto. Por isso, se eu tivesse não feito, deixado o vereador Paulo ter feito, já tinha passado. Mas como foi o senhor que fez, então aqui é difícil passar. Entendeu? Então, eu quero deixar bem explicado isso daí. Aqui, ninguém é cabeçado de ninguém, de prefeito nenhum, ninguém é cabeçado, eu quero deixar bem claro. Aqui nós faz o que é o certo. Se a prefeitura errar, sempre vai fazer uso do dinheiro errado, o seu prefeito é igual a gente falou, ele vai se ver com a gente. Ele vai se ver. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Eu quero explicar ao nosso colega que o projeto não foi o sargento que fez. Foi o prefeito que fez o projeto. Certo? Palavra ao vereador Paulo Orlete. Meu querido amigo vereador Sidney, grande homem competente que senta nesse plenário e já ajudou Divinolândia demais. Vamos lá. Eu não quero sentar na cadeira de ninguém, mesmo porque ele tem mandato eleito pelo povo num processo democrático. A única coisa que eu quero deixar bem claro, que quando ele sentou nesse plenário, ele fez todas as críticas possíveis dos prefeitos que passaram na nossa prefeitura. Entendeu? Então, só queria deixar registrado aqui que hoje o que ele faz lá na nossa prefeitura, prefeito nenhum que ele xingou nesse plenário fez 10% dos atos incompetentes que ele realizou nessa cidade até hoje. E digo e repito, ele não tem capacidade técnica de gestão. Até agora vai inteirar 3 anos, ele não consegue administrar a cidade. Ele não consegue administrar a Divinolândia. Que não precisa de prefeito, precisa de gestor. E ele não consegue, não sabe o que é isso. Então, e a minha voz aqui não é voz de quem quer sentar na cadeira, não. É voz de um cara que recebeu quase 500 votos em Divinolândia, que respeita o cidadão. E não fica atrás do prefeito para saber o que é bom ou não para ele. Eu voto o que a população tem de interesse aqui. E não o que ele acha que é bom. E é só registrar isso.
Assim como também eu pressuponho que o senhor também faça, como representante da população. Esquece o prefeito. O prefeito foi um voto que o senhor teve. O senhor teve mais de 200. E essas 200 pessoas, muitas vezes, precisam ser ouvidas lá na rua. O senhor é vereador do município e não do prefeito. Então, a minha circunscrição, ela é do município e não da prefeitura. E eu cobro mesmo porque sou pago para cobrar. Entendeu? Cobro mesmo. E eu não tenho rabo preso com o prefeito. Eu trabalho com dignidade, com cabeça erguida, assim como muitos vereadores aqui. Quero registrar o trabalho de muitos aqui. Nós não medimos esforços aqui para ajudar todas as classes que sejam. Pega o trabalho que o Júlio fez no sindicato. Pega o trabalho. Relevante? É relevante. Pega o trabalho que o Nando faz na captação de recursos. Outros vereadores aqui também ajudam. Agora, eu dou a minha contribuição. Mas eu sou uma pessoa extremamente crítica, porque eu sou eleito pelo povo. Eu tenho um cargo eletivo. Sou eleito pelo povo. E vou fazer isso até o último dia do meu mandato. Entendeu? O que ele fala na região sobre mim é tudo verdade. Mas ele tem que contar também o que ele está fazendo com a nossa cidade. Até agora ele não conseguiu administrar Divinolândia. Ou eu gostaria que o senhor aqui, perante todos nós, elencasse aquilo que o Ismar fez para Divinolândia que mudou a vida do cidadão. Eu deixo o microfone aberto para o senhor concluir. Obrigado. Não havendo mais oradores, coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado. 2 votos contrários. Paulo Roberto Aurelete e Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. O senhor vai aceitar a manifestação de vereadores do plenário batendo palma? Quem está batendo? O vereador Sidney bateu palma. Por favor, Sidney. Eu não por vi. 2 votos contrários. Eu não vi. Bateu palma. Eu não vi, ué. Eu estou vendo aqui. Eu tenho que fazer aqui. Não havendo mais oradores, a palavra está livre para explicações pessoais. Pelas palavras, senhor presidente. Palavra com o Paulo Aurelete. Senhor presidente, destacando aquilo já falado anteriormente por mim, quanto à incapacidade de governar do senhor prefeito, eu gostaria de destacar que no dia 20, como foi anunciado por mim aqui nesse plenário, eu fiz uma reunião, né, agendei uma reunião com o chefe de gabinete para falar com o senhor prefeito a respeito de algumas pendências, né, como por exemplo a instalação da seção de trânsito, algumas pendências ainda no imóvel, né, que será cedido para que seja instalada a seção de trânsito no nosso município. E, por incrível que pareça, eu até pedi para levantar junto à secretaria desta casa, mas não chegou até mim essas informações. Os prazos, né, de envio de documento, provavelmente esse da última sessão ainda não venceu, mas tem alguns outros requerimentos que eu acho que já está vencido e as respostas ainda não chegaram em minhas mãos. E esse da sessão de trânsito, né, ele disse que ia colocar como urgência, então assim estou esperando para que a gente finalize esse espaço que será cedido para a instalação da tão importante sessão de trânsito do nosso município. Haja visto que não pode funcionar mais dentro de delegacia, e aqui continua funcionando, né? E isso trazendo prejuízos à população, porque está fazendo chancelamento de documentos no máximo 1 ou 2 vezes por semana, emplacando 2 vezes por semana. E muitas vezes tem casos de urgência que precisa ser encaminhado, precisa ser feito o documento, gerado o documento na hora. Se a gente tiver essa sessão de trânsito no novo padrão do Detran, essa chancela de documentos vai ficar grande tempo aqui no nosso município, facilitando a vida do cidadão divinolândense. Então peço aí que ele realmente coloque, como disse na reunião para mim, em caráter de urgência, isso junto ao Departamento de Obras, para finalizar várias pendências elencadas em 3 ofícios encaminhados pelo Eduardo, né, José Eduardo, que é o diretor da Ciretran de Vargem Grande do Sul, a qual nós somos subordinados, para que a gente possa, então, instalar de vez a seção de trânsito no nosso município. Mais um assunto também que eu citei nessa reunião foi a questão da nossa maternidade, e o senhor prefeito disse que assim que possível, né, talvez até no mesmo dia, entraria em contato com a Cristina, que é a diretora que está respondendo, né, interinamente pela doença da dona Eliana, pelo nosso hospital. E hoje, em conversa com a Cristina por telefone, ela me disse que ninguém da prefeitura procurou ela. Então, eu lamento informar a população, mas infelizmente é da forma que é encarada
a maternidade, a urgência da maternidade por parte da Prefeitura. Uma reunião do dia 20 até hoje não foi tomada nenhuma providência, pelo menos no sentido assim, o que a gente vai fazer em conjunto aqui, Hospital e Prefeitura? Nós sabemos que os valores que custa a maternidade hoje para o nosso município vai ser muito difícil da Prefeitura arcar com todos esses subsídios. Mas pelo menos uma parte disso poderia ter sido feita uma contrapartida por parte da Prefeitura e que até agora não fez. Então, sigamos aí no aguardo. Estou aí numa batalha junto aos médicos, pediatras e obstetras de nosso município, o qual também tem apoio de mais vereadores aqui desse plenário, para que juntos nós possamos pensar em alguma ação coletiva para resolver essa questão tão importante, tão urgente que eu coloco sendo a maternidade. Também gostaria de falar aqui sobre o dia 28, né? 28 de outubro agora, passado, que foi comemorado o Dia do Funcionário Público. Dia do Funcionário Público. Eu gostaria, aqui em nome do nosso vereador Júlio, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, parabenizar o excelente trabalho feito por todos os servidores públicos municipais na nossa cidade, os serviços relevantes em todos os departamentos, né, e aproveitar para desejar a eles sucesso nessa empreitada, e a gente sabe que não é fácil, as cobranças são muitas, e muitas vezes as ferramentas à disposição são poucas. É uma batalha árdua, assim como é a nossa aqui nesta Casa de Leis, mas nós estamos aí para aprovação, e viemos para isso. Então, queria estender aí os meus cumprimentos através do vereador Júlio a todos os funcionários públicos do município de Divinolândia pelo excelente trabalho prestado junto ao nosso município, que veste camisa, não mede esforço para ajudar. A gente viu aí várias ações aí realizadas pelos funcionários públicos, como, por exemplo, vacinação de cachorros, pulverização dos bueiros, fora de hora, né? Ganha hora extra, mais que justo, tem que ganhar mesmo, está trabalhando, está fora do seu lar, do seu conforto, do seu aconchego familiar, para estar desempenhando função junto à administração pública, tem que ser remunerado sim. Não sou contra e nunca fui. Eu acho que sem os funcionários públicos, ninguém de nós estaríamos aqui. Os excelentes trabalhos prestados por todos, frente a todos os departamentos. Então, estendo aí meus cumprimentos a todos os funcionários públicos pelo dia 28, aí, que foi comemorado no dia 30, né, emendando aí com o final de semana, essa data tão comemorativa e tão importante para nós aqui nesta Casa de Leis. Sempre vai ser lembrada, com certeza. E também gostaria de agradecer ao presidente desta casa pela oportunidade das palavras e dizer uma boa noite a todos, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Verde Vale FM e aos nossos internautas. Obrigado. Palavra, vereador Júlio César. Queria também deixar meu registro aqui sobre a maternidade. A maternidade, nós fomos desde aquela reunião que nós fomos no DRS lá em São Paulo da Boa Vista, vem se empurrando com a barriga, vem se empurrando, até partir daqui, fazer projetos para ajudar, projetos que a gente sabe que talvez não cairia bem com a população, mas nós estamos nessa luta, mas só que a nossa mão está meio engessada, a gente também não tem o que fazer, tem que partir do Poder Executivo. O Paulo está coberto de razão, e é uma outra coisa, depois que fechar, aí babau. E tá, infelizmente, também a gente está querendo fazer terror não, mas está prestes a acontecer isso. Aí depois não tem mais o que fazer. Gostaria também de agradecer, Paulo, pelas palavras como servidor público também, e dizer que hoje nós temos representatividade, temos o sindicato formado aqui, e esse sindicato foi feito dentro da Câmara. Foi criado dentro da Câmara dos Vereadores. Então isso aqui nós vamos morrer e, graças a Deus, vamos levar conosco, que foi criado aqui. O Paulo era presidente, deixava a gente usar, começou com 5, 6, foi usando. Então o seu servidor público tem seu cartão de alimentação, você vai ter seu aumento cobrado por lei, deixa bem claro aqui, que o sindicato serve para isso, para não ficar recebendo miséria, e sim um aumento digno ao servidor público. Então, o sindicato, eu agradeço você, Paulo, como presidente, e os demais vereadores que estiveram lá na inauguração, o Nando, o Zé Sérgio, o Maurício, que fique marcado que os servidores daqui têm a representatividade, graças ao empenho de vocês e de nós todos aqui também. Vai acabar nosso mandato e nosso momento, pelo menos esse legado nós vamos deixar para o servidor público, que muita gente desconhece, mas é uma grande coisa. É uma grande coisa. Hoje somos amparados pela Federação dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo, que é localizada em Americana, e pela Confederação Brasileira de Servidores Públicos em Brasília. Inclusive, amanhã estou indo
para São José mandar a documentação depois a Brasília. Então, nosso sindicato está redondinho, está tudo funcionando, e graças a essa Câmara e a vocês que sempre nos apoiaram. Então, é só isso, presidente. Boa noite. Continua a palavra livre. Eu vou aproveitar um gancho dessa palavra livre para me dizer que esse requerimento número 70, que eu coloquei, aliás, o projeto de lei número 33, eu só coloquei em votação por ter esse requerimento em mãos, assinado por 6 vereadores, não foi só por mim. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão. Declaro aberta a sessão extraordinária para apreciação, para a segunda apreciação e segunda votação do projeto de lei número 33 de 2015, de 16 de outubro de 2015. Cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, no município de Divinolândia e da outras providências. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, colocam em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Está aprovado por 2 votos contrários. Paulo Roberto Leite e Luiz Fernando Ferreira de Paula Braga. Declaro encerrada a sessão extraordinária. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Câmara Municipal de Divinolândia, trabalhando por uma cidade mais justa com você.